para que possamos ouvir a voz do nosso bom Deus falar a cada um de nós. É um privilégio que Deus nos dá quando acaba os 6 dias da semana e chegamos a este 7º dia tão especial que Deus nos deu para nos reunirmos juntos, para louvarmos ao Senhor. Ainda há muitos lugares que os nossos irmãos, nossos amigos não podem sair da sua casa para ir à igreja, para ir a um lugar que foi consagrado para esta santa congregação. Mas nós temos esse privilégio e que nós possamos aproveitar cada sábado, cada manhã deste dia, para juntos aprendermos mais e ouvir mais a voz do nosso Deus. Hoje, por ser este dia tão especial, ainda se torna mais especial pela presença de cada um de vós aqui esta manhã. E o meu coração está grato a Deus e cheio de emoção por vermos os nossos queridos irmãos que há muito tempo não víamos aqui na casa do Senhor. Alguns irmãos que decidiram no seu coração, pela ação direta do Santo Espírito, vir hoje aqui à casa de oração. Estou falando do nosso irmão Teixeira, nossa irmã Elizabeth, o pai da Tininha, a Cristina também, o Dan, todos que agora aqui estão, eles que também estavam longe, não podiam estar, mas aqueles irmãos que hoje estão aqui e que já há algum tempo não estiverem, que Deus vos possa abençoar grandemente. E nós estamos felizes, penso que todos estão felizes com a presença destes nossos queridos irmãos aqui esta manhã. Quando nós entramos aqui nesta sala de culto, neste lugar que foi consagrado ao Senhor, e olhamos aqui para a frente para estas lindas letras que aqui estão, nós podemos ver algo que foi escrito. Foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava lá naquele exílio na ilha de Patmos. Ele estava já envelhecido, era um homem que tinha ido para ali para que pudessem calar a sua voz, mas nada, nem ninguém pôde calar a voz de um homem de Deus. E a certa altura, quando nós lemos em Apocalipse 22, no verso 20, vamos abrir as nossas Bíblias, Apocalipse 22, 20, nós podemos ver aquilo que João escreveu para nós podermos agora estar aqui a ler. Apocalipse 22, 20, João escreveu assim: aquele que testifica estas coisas, diz certamente cedo venha. Ora vem, Senhor Jesus. Quando olhamos para esta inscrição que está aqui, um texto que foi tirado da Bíblia Sagrada, ora vem, Senhor Jesus. Quão bom é nós podermos viver, aguardar esta maravilhosa e bem-aventurada esperança que o nosso bom Deus nos dá. A nossa vida não teria sentido se estivéssemos a passar tudo o que passamos nesta terra dia a dia, se não estivéssemos aguardando esta bem-aventurada esperança, que é aquilo que move a vida de um cristão, que é aquilo que faz com que nós continuemos a nossa caminhada, embora com problemas, dificuldades, ansiedades, mas que esta esperança possa ser um bálsamo cada dia no nosso coração. E cada sábado, quando entramos neste lugar e podemos ler esta frase tão linda, que ela possa, na verdade, fazer sentido no nosso coração, que nós ansiemos esta vinda de Jesus Cristo. A verdade é que nenhum de nós, pecadores, eu pecadora, cada um de nós pecadores, aqueles que estão nos assistindo através da internet, nós não poderíamos ver Jesus voltar, se não fosse a vinda a esta terra, a entrega total do nosso amado e querido Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo para o nosso conforto e também para sabermos qual é o motivo de nós podermos sem ansiarmos e um dia nos encontrarmos com Jesus, ele escreveu na sua epístola a Tito, no capítulo 2, do verso 1 a 10, ele escreveu estas palavras que nós podemos ler da Bíblia Sagrada. Tito 2, 11 a 10. 11 a 14, desculpa, irmãos. Tito 2, 11 a 14. Então ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Oh, queridos irmãos, é pela graça maravilhosa de Cristo que nós podemos ter esta esperança de nos prepararmos dia a dia para ter esse feliz encontro com Cristo. Na verdade, sozinhos não conseguiríamos purificar o nosso caráter, o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser. Mas temos esta certeza que o nosso amado Jesus desceu do céu e veio a esta terra para trazer essa graça, esse presente maravilhoso que é a salvação, que é o seu exemplo de vida, para nós podermos vivê-lo e então sim, termos essa certeza no nosso coração de que, justificados por Cristo, purificados pelo seu sangue, nós podemos ter acesso ao santuário celestial e um dia estar todos juntos com Jesus. Esta passagem das Escrituras Sagradas ensina uma lição muito diferente daquela que muitas vezes nos é apresentada por muitos que creem e professem crer no Evangelho. Muitas vezes nós já ouvimos, eu acho que todos nós já ouvimos, muitas pessoas dizerem, Deus é bom demais, Ele é muito bom, então Ele já fez tudo e nós não precisamos de fazer nada. Muitas vezes nos enganamos, na verdade Deus fez tudo o que não estava ao meu alcance, ao vosso alcance, ao alcance de cada querida que está nas suas casas, mas aquele que está ao meu alcance, Jesus não vai fazer por mim, Jesus não vai fazer por cada um de nós. Nós temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é nos entregarmos, tal qual diz o apóstolo Paulo, para purificarmos o nosso caráter, para podermos levar uma vida de tal maneira que possamos demonstrar que somos filhos e filhas de Deus em cada dia, em cada minuto que Deus nos empresta aqui nesta terra. Na verdade, somos exortados pelo este apóstolo a vivermos sóbria, justa e piamente. É uma exortação que o apóstolo Paulo nos está dando e que vem do Senhor. Com certeza, queridos irmãos, e pelo que está escrito na palavra de Deus, ele foi inspirado pelo Santo Espírito. E estas palavras ficaram na Bíblia Sagrada para que possamos compreendê-las e, acima de tudo, pô-las em prática na nossa vida. Neste mundo em que nós estamos a viver, nós sabemos que se não nos centralizarmos nessa volta de Jesus, então nós não temos quase nada de bom para aproveitar. Nós estamos vivendo e aguardando esse acontecimento maravilhoso e como cristãos, todos os dias deve ser aquilo que motiva o nosso coração. O próprio Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele disse, através da boca do discípulo amado, essas palavras, certamente cedo venha. E João respondeu, ora vem, Senhor Jesus. Quando nós pensamos que a vinda do Senhor está próxima, será que no nosso coração, imediatamente nós dizemos ao Senhor, vem, porque já não conseguimos mais estar neste pobre mundo. Vem para acabar com toda a maldade, a injustiça. Vem para acabar com tudo aquilo que nos faz sofrer. Ou será que nós pensamos, não, Senhor, não venhas ainda, porque eu ainda tenho muitas coisas para fazer. Não venhas ainda, porque eu agora montei um negócio. Não venhas ainda, porque eu acabei de casar. Não venhas ainda, porque eu ainda quero ter um filhinho. Será que pensamos isso? Ou dizemos no nosso coração, vem, Senhor Jesus, vem, porque já não vale a pena mais viver neste pobre mundo. Na verdade, Jesus, quando pronunciou estas palavras para serem palavras de alerta e de encorajamento para cada um de nós, para o seu povo, então elas podem servir para duas coisas, ou seguirmos ou não seguirmos estas palavras que o nosso bom Jesus trouxe a cada um de nós. O Senhor disse que fiel será aquele que for encontrado a vigiar e a aguardá-lo. Fiel será aquele que for encontrado vigiando e aguardando o bom Jesus que virá. Todos nós conhecemos a parábola do servo infiel. Ele sabia que o seu Senhor tinha ido embora, ele tinha ficado com uma grande responsabilidade e ele sabia que o seu Senhor iria voltar, mas ele não estava aguardando a sua vinda. Ele achava que dava tempo, não ia ser ainda, mas o Senhor chegou.
e ele foi encontrado desprevenido para a vinda do seu Senhor. Oh, queridos irmãos, é tão fácil os dias passarem, as horas, os momentos, e nós nos esquecermos que esse acontecimento está para breve e que nós temos que estar preparados cada dia. Na verdade, eu estou aqui agora, cada um dos queridos irmãos, irmãs, os jovenzinhos, as crianças, estão aqui agora, os nossos queridos que estão do outro lado desta câmara, nas suas casas, escutando e acompanhando este culto e adoração a Deus. Nós não sabemos se daqui a pouco, já que não estamos, se a nossa vida fosse, e já não há mais tempo para nos prepararmos. Por isso, nós devemos ser servos e servas fiéis ao Senhor. Hoje e agora é o momento de nós nos prepararmos para podermos nos encontrar com o nosso Deus. Na verdade, nós todos, queridos irmãos, não sabemos o tempo exato de que Jesus vai voltar. Nós aprendemos, aqueles que aprenderam desde criança, e nós mais adultos, nós já ouvimos falar tantas vezes que aquilo que está escrito em Mateus 24, no verso 36, podemos abrir as nossas Bíblias e ver em Mateus 24 e no verso 36, o que é que está lá escrito para nós podermos saber que, na verdade, este acontecimento é um acontecimento que Deus o sabe, mas mais ninguém o sabe. Então, está escrito, porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas Jesus Cristo, depois de ter dito estas palavras, ele disse algo que nos conforta a cada um de nós como cristãos. Ele disse que nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos os sinais que indicam que Jesus está às portas. Que bom e maravilhoso de Jesus foi este, que ensinando os seus discípulos e deixando escrito na sua palavra, nos dá este conforto de que pelos sinais nós possamos compreender e saber que o nosso bom e amado Salvador está às portas. Então, em Mateus, no verso 24, no capítulo 24, no verso 33, nós podemos ler estas palavras que são dirigidas também a cada um de nós. Jesus estava falando com os seus discípulos, mas ele também fala para cada um de nós esta manhã. Ele disse, Mateus 24, 33, ele disse igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Que coisas, irmãos? Se nós não temos tempo, mas Jesus falou tudo o que iria acontecer. E haver pestes, fomes, guerras, desobediência, incrédulos, pessoas que iam fazer pouco das pessoas que falavam de Deus, pessoas que iam dizer, quando é que ele vai vir? Já vimos isso há tanto tempo, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, já diziam isso, ele não vai vir. Todas essas coisas iriam acontecer quando estivesse próximo à vinda do nosso bom Jesus. Na verdade, nós temos que estar atentos a cada dia, e mesmo que nós não estejamos vivos para a vinda do Senhor, o dia da preparação é hoje. Quem sabe, se para mim, Jesus já vem hoje. Se eu vou descansar e quando acordar será aquele abrir e fechar de olhos e veremos Jesus voltar. Então, Jesus também disse, através de Lucas, no capítulo 21 e no verso 28, ele disse-nos, quando estas coisas acontecerem, nós agora vemos e ouvimos na lição da escola sabatina e algumas pessoas que nós encontramos no nosso dia-a-dia tão perplexas, tão preocupadas, algumas estão em estado de pânico mesmo, por várias coisas que estão acontecendo neste pobre planeta. Mas, para nós cristãos, para todos aqueles que nos escutam e que creem na vinda do Senhor, ele diz algo muito diferente daquilo que o mundo está a dizer. Ele diz, nestas palavras de Lucas 21, 28, ele diz assim, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele não diz ficar com medo, ele não diz vocês que se escondam para aí em algum canto, ele não diz para nós desanimarmos, ele diz, quando virdes todas estas coisas acontecerem, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Oh, meus queridos irmãos e prezados jovens, para onde estamos fixando os nossos olhos?
Estamos olhando para tudo o que está acontecendo à nossa volta e esquecemos de olhar para o foco importante da nossa vida, que é Jesus, que é para cima e para o alto. Pensar nessas coisas que Jesus deixou para cada um de nós. Cada exortação, cada conselho, cada promessa, elas vieram para nos confortar, para nos dar ânimo, para que nós possamos mudar algo de mal da nossa vida, para que possamos acertar a nossa vida de acordo com aquilo que Jesus pede de cada um de nós. O momento que nós estamos a viver não é para nos atemorizarmos, mas olharmos para cima, porque a nossa redenção está próxima. Queridos irmãos, Paulo, quando ele escreveu a 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 4 até o 5, Tessalonicenses 5, 4 a 5, ele escreveu algo que serve também para nós pensarmos e meditarmos acerca dessa vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 4 e 5. Ele diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda, como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Então, cada um de nós que aqui está, e na altura do apóstolo Paulo, quando ele falava àquela igreja que estava em Tessalónica, ele já dizia: vocês não estão em trevas, vocês já sabem, está escrito, já leram, já vos foi pregado. O próprio Jesus deixou a luz bem esclarecida da sua palavra para nós podermos compreender o momento que estamos a viver na história desta terra. É verdade, queridos irmãos, já muitas vezes nós ouvimos falar sermões sobre a vinda de Jesus, mas é a única maneira que nós temos, cada dia, de quanto mais nós falarmos neste acontecimento, mais nós vamos desejá-lo no nosso coração. Quando Jesus nasceu em Belém para ser o nosso Salvador, também já muitas pessoas tinham falado da sua vinda. Isaías escreveu, Jeremias profetizou, muitas pessoas tinham falado. Mas estava alguém à espera da vinda do Messias a esta terra? Naquele dia em que José e Maria percorriam as ruas de Belém, batendo à porta, quem é que estava à espera que o Rei, o Senhor, aquele que vinha para ser o Salvador do mundo, tivesse um cantinho para nascer? Na verdade, uns pastores e uns magos do Oriente, bem longe, eles estavam à espera. No meio de uma multidão que ali estava, para poderem se recensear para a ordem de César Augusto, só estavam um grupo de pastores que guardavam os seus rebanhos e uns magos que vieram lá do Oriente, porque viram o sinal. O profeta tinha escrito os sinais que Deus tinha dito para a primeira vinda de Jesus a esta terra. E quem estava atento, com os olhos postos em cima, pôde ver esse sinal. Aquela estrela que brilhou mais e mais, que anunciava, aquela multidão de anjos que anunciava a primeira vinda do nosso querido e amado Salvador a esta terra. Oh, queridos irmãos, que nós não permitamos que esta história se repita na nossa vida, quando Jesus voltar a segunda vez a esta terra. Que os sinais que Ele deixou possam servir para eu modificar o meu caráter, para cada um de nós ir moldando o nosso caráter. Se for preciso, como nós cantamos, que Deus quebre toda a nossa vida e deixemos que Ele a faça de novo a cada dia, para podermos estar preparados para este feliz acontecimento que em breve irá ter lugar. Na verdade, nós não sabemos a hora, não sabemos o dia da vinda de Jesus, então nós teremos que viver e temos que viver cada dia neste mundo, sóbria, piamente e em humildade, com amor no nosso coração e com a verdade bem firme, qual uma bandeira, um estandarte que bem alto vai poder dizer de quem é aquele lugar, então que nós também possamos levantar bem alto o estandarte, a bandeira do cristão, que é o caráter moldado que Jesus Cristo queira transformar na nossa vida. Na verdade, todos nós devemos aguardar esta bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo com alegria no nosso coração. Na certeza que a nossa redenção está próxima. Cristo, queridos irmãos, Ele deu-se inteiro por cada um de nós. Na verdade, Ele deu-se para que nós pudéssemos ser redimidos desta vida de pecado para uma vida eterna.
para purificarmos por si um povo que fosse um povo peculiar e zeloso de boas obras. Na verdade, quando somos cristãos, os frutos aparecem automaticamente na nossa vida. Essas boas obras não é um esforço pessoal, mas é o resultado desse relacionamento diário com o nosso Deus e da modificação que o Espírito Santo faz no nosso coração. Nós somos, queridos irmãos e irmãs e amigos, representantes de Jesus Cristo aqui neste pobre mundo. O que estou eu a fazer como representante do meu amado Salvador, daquele que veio a esta terra e sofreu tanto em meu lugar? Será que eu estou a dizer ao meu irmão, à minha irmã, ao meu companheiro de trabalho, ao meu colega, ao meu vizinho, àqueles que me rodeiam, àqueles que estão na escola comigo, que realmente nós somos representantes de Jesus aqui nesta terra, que estamos a refletir um caráter peculiar que faz mostrar aos outros quem é Jesus? Na verdade, nós devemos todos nos colocar numa relação diária e correta com Deus a cada dia. Não serve de nada nós termos a nossa Bíblia e sabermos tudo de cor. Não serve de nada, queridos irmãos, nós podermos recitar os versos da Bíblia e saber onde eles estão. Isso não vai fazer a diferença na minha vida se de facto eu não tiver essa relação correta com Deus e na prática, nessa prática que o Dan falava há pouco e que é tão importante e que Jesus Cristo mostrou através dos seus métodos, não vai servir de nada, queridos irmãos. Será em vão a nossa caminhada nesta terra. Queridos irmãos, que nós possamos meditar acerca desta verdade e pô-la em prática na nossa vida cada dia, para que Deus em cada dia possa aperfeiçoar o nosso coração e nós possamos refletir essa luz que vem de Jesus, que faz de nós pessoas diferentes. Chegou o tempo, queridos irmãos, ou já está passando o tempo, de nós despertarmos do sono, de não continuarmos a ser embalados por coisas que até nos satisfazem. Nós, muitas vezes, vamos à igreja, sentamos nos bancos confortáveis, gostamos muito de quem cantou, as crianças gostam da história, a lição da escola sabatina foi uma maravilha, a mensagem também, mas ficamos embalados assim, e quando saímos àquela porta, ou antes de sairmos, já nos esquecemos que somos filhas e filhos de Deus, candidatos ao reino celestial. O amor, a humildade, a compreensão, o perdão, deve fazer parte da nossa vida cada dia. Diz o apóstolo Paulo, outra vez falando com o povo de Salónica, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e 6, ele diz estas palavras. 1 Tessalonicenses 5 e 6. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Que nós não possamos dormir, mas vigiar e ser sóbrios. Cada dia Deus conta com a sua igreja, com o seu povo, que somos cada um de nós, para podermos manter este evento solene perante a mente e o coração de cada ser humano que vive neste planeta. Na verdade, todos temos um contributo a dar para que mais almas possam crer, almejar e amar a vinda do Senhor. Na verdade, esta verdade presente que nós temos no nosso coração e que com certeza move a nossa vida, a vida de um cristão, ela deve ser passada com responsabilidade aos outros que ainda não conhecem. O mundo parece longe do Senhor. E nós o que é que estamos a fazer, queridos irmãos, para que mais uma alma, mais um filho de Deus possa ser resgatado das garras do inimigo e possa também entrar nas fileiras daquele povo do remanescente que estará preparado para a vinda do Senhor. Devemos alertar os homens do perigo que correm separados do Senhor. Na verdade, ou é uma vida eterna ou é uma morte eterna. O perigo é só este, mas é tão importantíssimo. São duas coisas tão diferentes uma da outra. A vida eterna ou a morte eterna. Queridos, viver para sempre é algo que nós não conseguimos explicar, mas morrer para sempre nós podemos
e podemos já sentir no nosso coração o que será isso. Aqueles que perderam os seus entes queridos e que todos os dias têm saudades e choram pela distância, pela ausência de um querido que nos fazia tanta falta, nós sabemos avaliar o que é morrer para sempre. Então, queridos irmãos, que nós possamos, como cristãos, estar com Cristo entronizado no nosso coração, de tal maneira que não possamos nos calar, nem através da nossa vida, nem através das nossas palavras, mas que possamos purificar a nossa alma de toda a maldade e assim possamos ser esse povo especial que está preparando para a volta do Senhor. Na verdade, esta volta do Senhor deve ser para nós algo que possa revolucionar toda a nossa vida como cristãos. Que nós possamos, e um dia houve uma expressão que alguém disse que é bem apropriada, que nós possamos aspirar de dentro de nós tudo o que é mau. Às vezes, quando as senhoras limpam as suas casas varrendo, nem sempre sai tudo o lixo, mas com o aspirador que vai a todos os cantinhos, vai tirar tudo aquilo que é sujo e a casa vai ficar muito mais limpinha. Então, que a nossa casa, o nosso coração seja aspirado pela obra do Espírito Santo e que toda a imundícia, tudo aquilo que não presta possa ser tirado do nosso coração e somente Deus possa habitar nele. A pergunta que nós devemos fazer a cada um de nós esta manhã é: como está a minha alma? Estou a procurar viver as palavras de Cristo? Estou a procurar viver o exemplo que Jesus deixou para mim? Estou a ensinar às outras pessoas a serem semelhantes a Jesus e que há uma salvação a ganhar? Ou estamos nos calando? Queridos irmãos, é urgente nós podermos falar aos outros e a maior pregação que podemos fazer é a nossa vida, a nossa maneira de estar no nosso local de trabalho, na nossa escola, seja lá onde for, na nossa família, na nossa casa. Na verdade, a paz e a humildade, se estiverem presentes no nosso coração, elas vão modificar a nossa vida. Estamos nos colocando nas mãos do nosso Senhor Jesus, como é o nosso dever e a nossa urgência. Nós devemos ir a Cristo sem demora. A volta de Jesus, ela virá. Nós não sabemos o dia, mas nós sabemos que devemos estar com os nossos olhos fitos no nosso Mestre. Construir as nossas esperanças em Jesus. Construir as nossas esperanças nas coisas que são do alto. Construir a nossa esperança nesse dia glorioso em que Jesus vai voltar. Na verdade, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Todos os pecadores, todos, cada um de nós sem exceção. Por isso é que Ele diz que veio ao mundo para salvar todos aqueles, deu a sua vida para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós temos que decidir se queremos ter essa vida eterna. Cristo, Ele andou nesta terra pregando, vivendo uma vida para ser o nosso exemplo, suportou os insultos, as censuras, as rejeições, suportou a morte na cruz. Mas Ele está vivo, queridos irmãos. Passou por todas essas angústias, mas Ele está vivo. E é porque Ele está vivo que Ele é o nosso Salvador e que nós podemos confiar completamente a nossa vida nas mãos do Senhor, a nossa transformação, todo o nosso ser nas mãos do nosso Deus. Não há ninguém neste mundo que tenha caído tão baixo que o amor do Senhor não o possa alcançar. Não há ninguém que tenha pecado um pecado tão grande que Deus não o transforme, que Deus não o purifique como a branca lã. Não há ninguém, queridos irmãos, que tenha falhado de tal maneira que já não possa ter acesso ao perdão do Senhor. Cristo diz: vinde a mim e eu vos perdoarei. Eu esquecerei das vossas culpas, eu vos tornarei mais alvos do que a neve. Jesus quer nos purificar a cada dia. Se temos alguma falta, que ainda estamos em dúvida se o Senhor nos perdoa ou nos perdoou, então caiamos de joelhos diante do nosso bom Deus e saibamos que Ele perdoa todo e qualquer pecador arrependido e que decide no seu coração ter uma nova vida, ser transformado e continuar esta caminhada rumo à pátria celestial. Na verdade, temos um céu a interceder por cada um de nós. Temos Jesus lá nas cortes celestiais intercedendo por
por mim, por cada um de vós, por cada querido que está nas suas casas, por todas as pessoas que vierem até Ele e pedirem a sua intercessão, o seu perdão. Pouco antes da sua crucifixão, Ele orou. E Ele pedia a Deus em oração algo que muitas vezes é difícil de nós vermos cumprido na vida do povo de Deus. Ele olhando para os seus discípulos e vendo que eles ainda tinham muitas arestas para limear, que eles às vezes tinham coisas que não agradavam num e no outro, e às vezes andavam com relengas, ele orou e ele dizia ao seu pai: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Que união tão grande e tão poderosa é esta que Jesus tinha. Quando veio a esta terra, não falhou nenhuma pequenina falha. Porquê? Porque ele tinha uma ligação com o Pai. Eles eram um no querer, no efetuar, no pensar, no agir. Então, Jesus pediu que nós, como povo de Deus, como igreja, também possamos ser um, como Jesus e o Pai eram um. Às vezes parece difícil, mas é urgente que isso aconteça no nosso coração. Jesus disse aos seus discípulos que, quando eles fossem pregar o Evangelho, saíssem por toda a parte, eles seriam conhecidos como seus discípulos se eles se amassem uns aos outros. Jesus poderia ter dito muitas coisas. Poderia ter dito: olha, se vocês souberem Isaías de cor e anunciarem que Jesus já veio e que um dia vai voltar, se vocês souberem São João toda, a Epístola de João toda, se souberem muitas coisas, é nisto que as pessoas vão conhecer, é que vós sois meus discípulos. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: se eu amar a irmã Celeste, e a irmã Celeste me amar, embora não sejamos iguais e tenhamos coisas diferentes, neste seremos conhecidos que somos discípulos de Jesus. Mas se eu digo que sou discípulo de Jesus e eu odeio o Helder, eu não o quero ver, então, como é que eu vou poder dizer aos outros que Deus é amor? Como é que vou poder demonstrar aos outros que estou à espera que Jesus venha? O amor é aquela planta que vai germinar no nosso coração e que vai dar frutos para a eternidade. Mesmo que eu não concorde com o Helder em algumas coisas e que ele não concorde comigo, o amor cristão deve estar no nosso coração. Oh, queridos irmãos, quão bom seria se este desejo de Jesus ficasse dentro do nosso coração e fizesse sentido na nossa vida cada dia. Nós temos um Consolador que está sempre pronto a nos ajudar nesta grandiosa tarefa que não é fácil. Jesus, Ele também quer nos ajudar a cada dia. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Deus está connosco hoje, amanhã vai estar connosco, cada dia vai estar connosco para nos ajudar nesta tarefa de amarmos mutuamente uns aos outros, de nos perdoarmos, de nos aceitarmos mesmo com as nossas diferenças, de nos prepararmos como um povo peculiar para este encontro com o nosso Deus. O tempo da salvação é hoje, queridos irmãos. Amanhã pode ser tarde demais. Conta-se a história de uma mulher, uma senhora, que ela era muito rica. E ela planeou um dia uma viagem num barco de luxo. Ela tinha muitas joias, muitos bens materiais. E ela pegou num pequenino cofre, pôs aquelas joias todas e ela levou aquelas joias com ela naquela viagem. E a viagem iniciou-se. Ela estava feliz e dentro daquele navio ela tinha tudo o que ela precisava. Depois de algum tempo de viagem, aquele navio enfrentou uma terrível tempestade e o navio estava prestes a se afundar, isto para abreviar a história. Então, nessa altura, outro navio passou perto, mas não era um navio de luxo como aquele, era um barco de carga, onde as coisas eram sujas e não eram nada agradáveis. O comandante daquele navio rapidamente mandou que os botes salva-vidas fossem lançados ao mar e as pessoas foram saindo todas para os botes e foram para aquele outro barco que vinha para os socorrer. A certa altura, aquela senhora agarrada ao seu cofre ficava ali e não queria ir. E o comandante dizia: vamos embora, senhora, já não dá muito tempo, o barco está quase a se afundar. E ela dizia: eu não vou entrar naquele barco, muito menos nesse bote imundo. Eu sou rica demais para entrar nesse, mandem vir algo que seja em condições para mim. E aquele homem, que queria salvar também a vida daquela senhora, ele dizia: vamos embora, está ficando tarde demais, não vai conseguir sair daqui.
E ela conseguia persistir que fossem todos embora e ela ficaria. Foi com grande tristeza no coração que aquele comandante do navio abandonou o barco, porque ele via que já não havia mais solução para ficar ali, temendo com aquela senhora que não queria de maneira nenhuma sair. Aquele último bote ia já se afastando daquele navio. E aquela senhora, quando se via ali sozinha, à frente dela tinha um oceano revolto, muitas ondas, e ela quase já nem conseguia ver o último bote que levava as últimas pessoas, juntamente com o comandante daquele navio, para serem salvas. Ela gritou bem alto: venham-me pescar, venham-me pescar. Mas as ondas impediam que alguém mais pudesse ouvir aquela voz. A certa altura, que uma vaga se fez mais baixa, ela ainda conseguia ver ao longe. Ela gritava e mostrava o seu cofre. Ela dizia: dou toda esta minha riqueza para que me venham aqui buscar. Mas uma vaga enorme separou aquele barco que se afundou do último bote salva-vidas que ela podia ter ido. Queridos irmãos, para esta mulher o tempo passou. Era tarde demais. Ela teve a oportunidade, mas recusou a salvação. E para nós, queridos irmãos, Jesus nos ama tanto, Jesus deu a sua vida por nós. Estamos nós dispostos a nos entregarmos completamente ao Senhor, para que quando Ele vier naquele dia glorioso, naquele dia em que Jesus virá para nos buscar, será que nós vamos estar preparados, despojados de tudo aquilo que este mundo nos oferece e cheios do amor de Deus no nosso coração para vivermos com Ele para todo sempre? Hoje, Deus quer falar ao nosso coração. Esse silêncio que a família Ferreira cantou, que nós temos que fazer no nosso coração para que possamos ouvir a voz de Deus e ver o que é que Ele tem para nos dizer, é um apelo que o profeta Amós também faz esta manhã a cada um de nós que aqui estamos e àqueles que estão nas suas casas. Amós 4, no verso 12. É-nos dito as seguintes palavras, que é um apelo que Deus quer fazer ao nosso coração esta manhã. Amós 4, 12, é-nos dito assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O povo de Israel estava passando nesse momento muito difícil das suas vidas. Eles teriam que escolher estar do lado do Senhor, ter este encontro com o Senhor e avançar, ou então serem destruídos. E Deus tinha dito o que iria ser as consequências. Se eles aceitassem o Senhor e a libertação que Ele queria dar, eles seriam salvos. Mas se não, eles seriam destruídos. Então, esta manhã, com amor, com bondade, Jesus chama cada um de nós. E Ele diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, Funchal, a Igreja do Funchal, para nos encontrarmos com o nosso Deus. Preparemos-nos, cada irmão, cada amigo que está nas suas casas, para nos encontrarmos com o nosso Deus. Se ainda falta aspirar alguma coisa do nosso coração, façamos-lo enquanto é tempo. Um dia pode ser tarde demais. Queridos irmãos, o meu desejo, a minha oração esta manhã, é que nós possamos ansiar este dia glorioso, esse bendito alvorecer, em que Jesus vai voltar, e nós vamos poder estar juntos para todo o sempre. Vamos poder abraçar os nossos queridos que já partiram antes de nós e que aguardavam esta bem-aventurada esperança, e vamos viver felizes para todo o sempre. E acima de tudo, vamos receber as mais agradáveis e as mais celestes boas-vindas do nosso amado Salvador e viver eternamente ao seu lado. Amém.